O mercado financeiro hoje no Brasil foi pautado por dois grandes temas do campo fiscal. Um deles, nos Estados Unidos, a aprovação pela Câmara dos Deputados americana do pacote fiscal do presidente Donald Trump, pacote que agora segue para o Senado e que prevê, por exemplo, corte de impostos, corte de programas sociais e aumento de gastos com as Forças Armadas. O segundo assunto, também de ordem fiscal, que repercutiu nas decisões dos investidores brasileiros hoje, foi o anúncio do governo federal, agora à tarde, a gente viu aqui no comecinho dessa edição do Radar, de um congelamento de 31 bilhões de reais na execução do orçamento de 2025. E agora há pouco, a gente trouxe a informação de também um aumento de impostos, mais um aumento de impostos, dessa vez no IOF, o imposto sobre operações financeiras. Esses dois assuntos, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, foram os maiores protagonistas hoje das decisões tomadas pelos investidores. E para a gente aprofundar essa análise, eu vou falar agora ao vivo com o nosso repórter Vinícius Weiner, que passou a tarde numa corretora acompanhando esses movimentos. O Weiner traz para a gente mais informações para nos ajudar a entender o que foi esse dia. Weiner, 5h59, eu já vou te falar. Boa noite, Weiner. Agora sim, né, Tôcio? Boa noite para você e para quem está assistindo a gente. Olha, apesar de todo esse movimento que você mostrou e passou a tarde inteira falando, o mercado ficou sim agitado, mas o resultado, Tôcio, na prática, de tudo que pode acontecer, nós só vamos ter uma certa noção realmente de fato amanhã, na sexta-feira, de acordo com os nossos especialistas. O Marcelo Siqueira, que é economista e assessor aqui de investimentos da A7 Capital, ele passou a tarde comigo aqui fazendo a avaliação, tentando entender essas notícias que a todo momento chegavam com muita rapidez, que a gente tem uma certa dificuldade, inclusive, de tentar ainda estudar tudo isso, viu, Túcio? É o que eles estão fazendo aqui nesse momento na sala após tudo que foi anunciado. Agora, esse resultado, o Marcelo estava me explicando, Túcio, que amanhã, uma sexta-feira, se o final da tarde aqui na quinta foi agitada, a sexta-feira promete por vários motivos, principalmente do que deve acontecer na prática para o mercado depois de tudo que foi anunciado nessa coletiva. Não é isso, Marcelo? Boa noite. Boa noite a todos. Exatamente, a gente... acho que o resumo da semana até agora é uma semana bastante agitada, né? Primeiro a questão das taxas americanas, né, de juros, e agora essa notícia, né, sobre o impacto disso tudo, da arrecadação primeiro, e também dessa questão do IOF, né, que é um novo imposto, principalmente para algumas categorias, que pode impactar aí o bolso de muita gente. Então, quando a gente diz... os impactos vão aparecer amanhã, porque justamente o detalhamento dessas medidas, eles foram saindo já no final do dia, né, depois que grande parte do mercado já tinha encerrado. Então a gente fica com essa expectativa agora para a abertura de amanhã. Agora, Marcelo, de maneira mais direta, algumas dessas medidas anunciadas, já dá para saber o que vai impactar, de qual maneira o mercado? Você já tem essa previsão? Porque aqui na prática eu estava observando que vocês estavam fazendo todas as análises aqui, né? Tentando pelo menos, vamos dizer assim, ir mais no direcionamento do que pode acontecer amanhã. Já tem algumas dessas medidas? O que pode impactar? Qual setor, por exemplo? O que nós temos até agora, né? A gente viu, tem 3 frentes, de forma bem resumida, que podem impactar não só o mercado financeiro, mas aí o bolso do brasileiro. Primeira medida referente ao crédito, né? O IOF sobre o crédito. O maior impacto vai ser sobre pessoa jurídica, não pessoa física. Ponto número 2, sobre o câmbio, transações com moeda estrangeira, tanto para o envio como para o recebimento, vai ter um impacto ali do IOF, que de certa forma impacta tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas. E um terceiro ponto, até hoje a gente não tinha ainda a incidência de IOF para aplicações em planos VGBL de Previdência e Previdência Complementar. E isso consta ali no Diário Oficial da União, que acabou de sair, que aportes acima de R$50 mil vão ter o impacto do IOF para planos VGBL. Para o dólar, por exemplo, o que vai mudar tanto? Para o dólar, sempre quando a gente tem alguma movimentação desse tipo, mais imposto, que de certa forma você restringe a movimentação, vamos dizer assim, porque quanto maior o imposto, aquilo fica mais restritivo, né? Fica mais caro, você tem uma redução do interesse ali de transacionar a moeda do Brasil para fora e de fora para o Brasil. Isso impacta, lógico, todo mundo, impacta o lado de investimento, de uma certa
forma ela impacta principalmente as empresas, mas também as pessoas físicas. Agora, Marcelo, de tudo que foi anunciado para vocês aqui que vivem realmente o mercado, tanto nacional como fora também, já era algo esperado? Tivemos algumas surpresas? Qual foi a avaliação de vocês em relação a tudo que vocês ouviram e estão nesse momento estudando, né? Olha, não é de hoje que o mercado fala em novos impostos ou aumento de impostos, porque de fato existe um gap ali, um buraco que precisa cobrir entre o que o Brasil arrecada e o que o Brasil gasta. Não tem mágica, ele precisa cobrir esse buraco. Se ele não está conseguindo cobrir com corte de despesas, que era o que grande parte dos analistas estava esperando, realmente um corte de despesas maior, ele acaba tendo que mexer também no aumento de receita via aumento de impostos. E claro que isso desagrada muita gente e, enfim, impacta para todo mundo. Bom, e esses impactos, viu, Tulsi, o que pode acontecer amanhã, a previsão dos especialistas, é o que a gente vai voltar a falar logo mais ainda aqui no Radar, tá? Já já a gente volta com o fechamento de mercado, trazendo esses detalhes e, claro, né, a previsão dos especialistas para essa sexta-feira, que promete ser o dobro de movimentação em relação ao final dessa quinta-feira. Já já eu volto com o Marcelo e esses detalhes. Tulsi. Obrigado, Weiner. Obrigado, Marcelo. Até daqui a pouquinho, então.